Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera. Hoje, eu e a Ana Luísa decidimos falar sobre pandemia. Já faz aí mais de um ano que a gente tá nessa, sem saber muito direito o que fazer daqui pra frente. A gente sabe que tá tendo vários impactos psicológicos nas pessoas, estar durante essa quarentena, não vendo outras pessoas, tendo que lidar com o incerto, tendo que lidar com não fazer planos. E por isso a gente achou muito importante trazer esse episódio aqui para vocês. A gente não fez ele antes e a ideia dele acabou surgindo quando a gente trouxe uma convidada que falou sobre pandemia, que foi a Vanessa Santos, que ela fez o episódio Podemos Turbinar Nosso Cérebro. E foi ali que caiu a nossa ficha do tipo, a gente ainda não fez nada sobre a pandemia, a gente ainda não falou nada para vocês sobre isso. E aí, a gente não perdeu tempo e já estamos fazendo esse episódio aqui pra vocês. E Ana Luísa, dá uma contextualizada assim, como é que a gente vai fazer esse episódio? Porque tem tanta coisa pra falar. Cara, sim, até você tava falando aqui, eu respirei fundo, porque eu acho que já é importante a gente falar pra vocês que, gente, tem muitas perspectivas pra gente falar, assim, da pandemia, né? Até a Ana Tereza acabou de falar uma que a gente nem tinha pensado, da questão, por exemplo, da falta do controle que é, né? Então, assim, só pra deixar claro, assim, a gente poderia fazer uns 10 episódios da pandemia, cada um falando de um aspecto específico da pandemia, né? Então, só pra pontuar pra vocês, que a gente, óbvio, vai falar aqui dos aspectos, né, psicoemocionais, então psicológicos e emocionais que podem impactar a gente na pandemia. Mais do que isso, né, porque só isso já poderia ser muitas coisas, mas a gente pensou em falar a partir de 2 pontos. O sentimento de luto, que foi o que surgiu, na verdade, a partir do episódio com a Vanessa, e um sentimento que uns pesquisadores estão chamando de languish, que pra gente seria tipo definhar ou murchar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas só pra vocês saberem mais ou menos o panorama e por que a gente escolheu fazer dessa forma, né? Pelo menos agora, no primeiro momento. Por conta da importância da gente nomear os nossos sentimentos nesse momento que a gente está vivendo. Isso é provado, gente. Uma das melhores estratégias pra gente saber lidar com uma emoção ou com algum momento é a gente conseguir nomear as nossas emoções. E, de novo, isso quem tá falando não sou eu, são estudos que mostram isso. Pode até parecer meio bobo, assim, ou meio óbvio, tipo, nomear sentimentos. Mas, cara, não é tão óbvio. Parem para pensar na prática. Tem gente que divide os sentimentos entre só bem e mal. Ah, tô bem. Ah, tô mal. E quando isso acontece, a gente limita muito o repertório do que a gente pode fazer quando a gente precisa fazer alguma coisa em relação a esse sentimento. É como se a gente vivesse a vida de uma forma um pouco mais pobre, emocionalmente falando. Porque bem pode ser muitas coisas. Feliz, alegre, relaxado, esperançoso, orgulhoso, grato. E mal nem se fala, né? Pode ser raiva, tristeza, medo, ansiedade, luto, descontentamento, inveja, arrependimento, por aí vai. Um bando de sentimento ruim que existe. Ruim no sentido de não um sentimento negativo, né? Mas que a experiência do sentimento é ruim. Então, fica infinitamente mais fácil lidar com uma emoção ou com um sentimento quando a gente consegue nomear esse sentimento, quando a gente conhece ele melhor. E isso nos dá mais repertório para saber o que fazer mesmo, como se fosse uma bússola. E é por isso que a gente achou importante, pelo menos hoje, a gente abordar, no primeiro momento, a pandemia dessa forma, porque, de novo, tem muitas coisas para falar, muitas formas de abordar, mas, primeiro de tudo, vamos falar sobre o que a gente está sentindo? Que sentimento horrível é esse que a gente está sentindo desde que isso começou, mas mais ainda agora que, né, a gente já está mais de um ano aí e que isso segue se arrastando? Porque nomear esse sentimento ruim que a gente está sentindo vai nos dar um vocabulário mais familiar e, a partir disso, até uma bússola, assim, a gente tá sentindo esse sentimento péssimo, então o que a gente pode fazer com isso, né? E eu achei muito legal que você pontuou, né, de o sentimento ser ruim e bom, porque isso é até uma coisa que eu tento me monitorar bastante para não falar para os meus pacientes, entre ficar entre ruim e bom e falar agradável e desagradável. Porque tem coisas que são super desagradáveis de serem sentidas, né, que nem você falou, felicidade e tudo mais, e outras que são desagradáveis. Mas todos os sentimentos, eles têm uma função, assim. A gente acha muito que, as coisas estão aqui só pra, sei lá, me prejudicar, me fazer me sentir mal.
Só que, gente, o nosso corpo ele tá aqui pra proteger a gente. Se ele vai fazer a gente ficar Uhum. triste pra proteger a gente, eles estão nem aí. Então, Uhum. assim, essa coisa de a gente estar sentindo feliz o tempo inteiro é muito mais uma demanda da sociedade do que a É. biologia do seu corpo mesmo. Com certeza. E eu tô pensando aqui, né, gente, pelo amor de Deus, como que a gente vai passar pelo momento que a gente tá passando? O que acontece, na verdade, né? Com a expectativa de que a gente esteja sempre feliz, que a gente esteja sempre bem, tipo, bola pra frente. Gente, não tem como, né? Então, a gente tá aqui pra ajudar vocês, talvez, no vocabulário de vocês, vocabulário no sentido das emoções, do que vocês podem estar sentindo nesse momento, e principalmente validar, gente, porque assim, tá difícil. Então, vamos começar com esse sentimento que eu achei muito interessante esse artigo, a gente pode até colocar lá no nosso Instagram, que um pesquisador, enfim, a partir desse momento, né, começou a procurar que sentimento é esse que a gente está sentindo, né? Ele queria chegar meio que num nome, em alguma definição. E eu achei muito interessante, porque ele chegou nessa definição, que em inglês é language, e é até difícil de ver uma tradução em português, mas o que eu achei mais próximo é tipo um definhar, um murchar. Cara, a gente tá murchado. O artigo diz, né, ele fala que não é burnout o que a gente tá tendo, a gente tem energia, a gente tem disposição, mas mais ou menos também, né, gente? Eu não sei se eu concordo muito com isso. Não é necessariamente uma depressão, mas a gente tá se sentindo um tanto meio que sem alegria, sem objetivo, sem perspectiva. E ele deu o nome disso, que a gente tá murchado. E eu achei muito interessante que a definição de definhar no dicionário é justamente essa, assim, é murchar, é se enfraquecer de forma gradual. O que, não sei vocês, mas pra mim faz muito sentido do que eu tô sentindo nesse momento. Eu tinha até lido também, né, atualmente, das pessoas definindo como uma exaustão mental. Assim, Uhum, de tá esgotado mesmo, assim. uhum. E até esse negócio, né, que você falou de ter energia ou não. Assim, a sensação é tipo, tô drenada mesmo. Uhum, eu também, eu também. E é justamente isso, e é muito interessante porque ele levanta isso no artigo, né, de que é uma coisa que está se arrastando, né, porque a gente está exausto, só que a pandemia tá aí, a gente está vivendo ela, então a nossa exaustão tá ficando cada vez mais arrastada em si. Gente, e eu achei muito interessante esse artigo, né? Porque eles estão chamando de realmente uma sensação de estagnação, assim, um vazio, como se você tivesse confundido os seus dias. E eu achei incrível essa metáfora que eles fizeram, que foi... Eles falaram que a gente está olhando para nossa vida através de um para-brisa enevoado. Gente, pra mim fez todo sentido, de verdade. É pesado, mas fez muito sentido, porque tem a ver com essa falta de perspectiva, né? E que no início da pandemia a gente estava naquele primeiro momento assim de uma incerteza. Então o nosso sistema de detecção de ameaças do cérebro, né, que é a amígdala, é como se nesse primeiro momento ele tivesse em alerta máximo, assim, luta ou fuga. Eita, chegou um vírus, chegou algo que está nos ameaçando. Mas ao passo que a gente foi aprendendo que as máscaras nos ajudam a proteger, que a gente foi desenvolvendo rotinas que aliviam, né, essa sensação de medo, de ameaça, tá, a gente desenvolveu formas, mas a pandemia continuou, a pandemia foi se arrastando, e é como se a gente estivesse se arrastando junto dela, assim. E aí aquele estado de angústia inicial, de medo, foi dando lugar a essa condição crônica que os autores estão chamando de definhar ou murchar. Então é justamente isso que a Ana Teresa falou. É como se agora você, que está ouvindo, eu, Ana Teresa, a gente não estivesse funcionando na nossa capacidade total. O definhar, ele meio que abafa a sua motivação, atrapalha a sua capacidade de se concentrar e triplica as chances de você precisar reduzir a quantidade de trabalho que você está exercendo. E pelo que eles estão estudando, né, parece ser até mais comum do que a depressão grave, por exemplo. E é interessante, porque mesmo não sendo um diagnóstico de uma doença mental propriamente, que está lá no DSM, que é o manual, né, de transtornos mentais, esse estado pode ser um fator de risco maior para doenças mentais. De novo, gente, isso tudo é pesquisa, por isso que dá um medo e por isso que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito no sentido da gente se cuidar nesse momento. Saiu uma pesquisa mostrando que aqueles que estavam sofrendo desse estado que eu tô falando, né, desse definhar, na primavera do ano passado, que foi quando o estudo foi feito, essas pessoas tinham 3 vezes mais probabilidade de serem diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático do que quem não tá com esse sentimento. Que assim, quem que não tá com esse sentimento, né? Não sei. Atire a primeira pedra aí quem não tá com esse sentimento. E aí,
qual é o perigo, né, desse estado que a gente está falando? É que quando a gente está definhando, digamos assim, a gente pode não notar que a gente está dessa forma. A gente pode não se pegar, talvez, escorregando, assim, nessa solidão desse momento da pandemia. Então, assim, é como se você tivesse indiferente a sua indiferença em relação à vida. E, cara, quando a gente não consegue ver o nosso próprio sofrimento, o que a gente está passando, gente, é muito, muito menos provável que a gente vá buscar ajuda ou vá fazer alguma coisa que cuide desse sofrimento. É aquele famoso, não tô vendo, então como é que eu vou cuidar disso? E o que a gente pode, então, fazer a partir disso, né? Vocês lembram do que eu estava falando, de nomear os sentimentos? Isso já é um primeiro passo. Então agora vocês têm um nome para o que vocês possivelmente estão sentindo. Pode não ser só isso, mas já é alguma coisa. E isso pode nos ajudar a justamente desobstruir, assim, a nossa visão. Deixando um pouquinho mais claro o que estava sendo uma experiência totalmente embaçada. E também pode nos lembrar que a gente não está sozinho. Gente, vocês que estão ouvindo isso, não estão sozinhos ou sozinhas. Esse sentimento que vocês estão sentindo é comum e é compartilhado. E aí o que o artigo traz como uma saída, entre aspas, assim, não saída, né, mas uma forma de cuidar, é se dar tempo, é se permitir se perder um pouco no seu tempo, seja lá o que isso for pra você em termos de atividade que você tá fazendo. A gente até, eu acho que chegou a comentar um pouco sobre isso no episódio que a gente comentou aquele filme Soul, né? Porque o filme Soul, ele traz aquela coisa do flow. Lembra disso, Ana? Lembro. Que você vai falando me passa até uma sensação um pouco do mindfulness mesmo, assim, de estar praticando o mindfulness, estar ali presente. Porque quando você vai falando também me passa muita impressão de que muitas vezes as pessoas se sentem desanimadas, né? Eu tô pensando um pouco como funciona o mecanismo de pessoas que sentem depressão. Que a gente fica muito pensando, assim, nos erros do passado, muito pensando no futuro. Até na pandemia traz muito disso, sabe? Quando eu vou poder voltar a fazer o que eu gostava? Quando é que eu vou ter motivação? Quando é que eu vou poder sair de casa para trabalhar, por exemplo? Que tem gente que não tem infraestrutura para trabalhar em casa. E é muito desesperançoso, né? E a depressão, ela funciona um pouco assim. Toda vez que chega um paciente deprimido para mim, a primeira pergunta que eu me faço é como é que ele tá vendo esse futuro, né? Porque se o futuro não tem jeito, do que adianta estar aqui, do que adianta continuar pra esse futuro existir? Uns pensamentos muito comuns é, cara, eu vou ter que viver isso a minha vida inteira, eu vou viver assim a minha vida inteira. E é muito desesperançoso. E, obviamente, quem se sente motivado para trabalhar, quem se sente motivado para fazer 3.000 cursinhos online, se você tá achando que você tá meio que preso, sabe? Gente, eu tô rindo porque eu lembrei. Lembra o início da pandemia, que era todo mundo passou a fazer curso online? Eu lembro que teve um boom, assim, todos os meus amigos, não, porque eu me inscrevi num curso online. Não, e eu lembro que era exercício físico, era live, todo mundo queria fazer live. Eu ficava, gente, eu não conseguia acompanhar. Gente, eu fiz live fazendo pizza. Ai, não, mas é sério isso. E assim, a gente pode estar rindo disso agora. E tudo bem, foi a forma que nós, enquanto comunidade e sociedade, nos regulamos, né, a esse momento. Mas é muito importante que a gente também não cobre isso. Eu acho que agora, pelo menos, me parece que tá um pouquinho mais tranquilo. Porque eu lembro que a gente falava muito no início, né? Assim, nas aulas, na terapia, nos grupos, no geral, das pessoas que não estavam conseguindo, por exemplo, e agora eu vou entrar, então, em 3 cursos online. Então, agora eu vou ativar meu exercício físico e eu vou passar... E tudo bem, tem gente que realmente... Eu não gosto de falar da pandemia como uma oportunidade, gente, porque, assim, realmente é muito triste o que a gente está vivendo, mas teve gente que conseguiu, talvez, usar esse momento péssimo a seu favor, como uma oportunidade de talvez começar alguma coisa que nunca tinha começado antes. E, cara, quem fez isso tá super de parabéns. A minha questão aqui não é criticar ou falar que tem um certo ou errado, um bom ou um ruim, mas eu lembro que no início tinha uma pressão, assim, de que a gente conversava e a gente via muitas pessoas... Assim, cara, eu não consegui começar a praticar yoga todos os dias. Eu não tô conseguindo ver o lado bom. E tudo bem, sabe? Mas eu acho que hoje a gente já tá um pouquinho menos pressionando que as pessoas façam 30.000 cursos online, né? Eu acho que a gente já tá num estado mais de exaustão. Eu vejo muito até da demanda no meu consultório, assim, que tudo bem a gente ter ficado 3 meses, 6 meses, mas agora a gente já tá mais de um ano. E ainda tem um agravante também, né, que quem continuou nesse esquema mais isolado e tudo mais,
tá há mais de um ano e a gente sabe que os seres humanos são seres sociais, precisam viver em comunidade para estarem se sentindo bem psicologicamente. Como também ainda tem um agravante que você tá vendo vários amigos, várias pessoas, até pessoas famosas se reunindo, fazendo festa, como se a vida tivesse continuado e a sua não. Isso machuca muito. Nossa, por isso que eu tô falando, tem muitas perspectivas dentro dessa coisa da pandemia pra gente falar, porque é isso, assim, eu trouxe isso também em outro episódio, isso não é nem só da minha abordagem, da Gestalt terapia, isso é, assim, fato, somos seres sociais, é isso que a Ana Teresa falou. Gente, não tem o que falar, chega uma hora que a gente atinge um limite, e é muito complicado da gente falar das pessoas que estão saindo, assim, há muito tempo já, porque a gente tá num vai e vem, no sentido de, às vezes pode, às vezes não pode. Já teve um momento aqui no Rio de Janeiro tava um pouquinho mais tranquilo do que tá agora. Antes disso tava assim... Mas eu tô falando das pessoas que desde o início não se propuseram a colaborar. Assim, quem pode, tá, gente? De novo, tem muitas perspectivas, porque tem gente em termos sociais que não tem como, que precisou sair mesmo pra trabalhar. Mas aqui eu tô falando das pessoas que podiam ficar em casa e não ficaram. Só que é muito complicado, porque como que a gente vai estabelecer um limite também, falando em termos de cuidado emocional, de o que realmente é uma necessidade e o que não é, né? De sair, por exemplo, a gente tá nessa, nós somos seres sociais, a gente precisa se ver. E aí tem gente que tá se vendo desde que a pandemia começou e nunca parou de ver ninguém, e tem gente que não viu ninguém até agora, e assim, é uma grande confusão, é uma grande situação péssima pra gente, assim, é como se estivesse ameaçando mesmo a nossa espécie, cara, a nossa espécie precisa de contato, precisa estar no precisa se relacionar, precisa se ver, então é muito complicado, assim, cada um aqui, eu tenho a minha opinião pessoal em relação a isso, mas aqui não cabe. Mas é isso, não tem uma resposta certa. E daqui a alguns anos eu fico curiosa para ver o que vai sair em termos de pesquisa sobre todo esse momento que a gente está vivendo, até relacionado à falta do convívio social que muitos, né, que estão respeitando, estão vivenciando. Então, assim, em termos práticos, né, nisso que eu tava falando, o artigo, ele traz isso de você se dar tempo nesse momento, né? Então, você se permitir se perder no tempo e sem essa pressão, assim. E não precisa ser necessariamente numa atividade de trabalho. Isso não tem que estar acoplado com uma necessidade de produtividade. Quando eu falo se perder no tempo, gente, não é necessariamente se perder, tipo, sei lá, no seu trabalho ali. Pode ser, mas também diversifica, né? Por exemplo, é como se a gente precisasse tratar blocos de tempo ininterruptos como tesouros a serem guardados. Então, se pra você, por exemplo, Ana Teresa, a gente atende, se isso é uma coisa que realmente fisicamente e emocionalmente nos faz bem, nos dá essa sensação de, tipo, a sessão que tem 50 minutos parece que passa em 15 minutos, porque a gente tá tão dentro daquilo e porque a gente gosta tanto. Então, tudo bem. Então, assim, cara, respeita isso. Esse momento precioso. Não precisa ser isso, não precisa ser trabalho. Se você quiser e puder ficar um dia inteiro assistindo uma série que você gosta muito, ou uma série de filmes, é no sentido de, gente, se respeitem o tempo de vocês e se permitam, literalmente, tipo assim, é como se você estivesse jogando tempo fora, entre aspas, sabe? Porque a gente precisa que o tempo passe. No sentido da gente não ficar olhando 5 minutos no relógio e se relembrando, tipo, ah, meu Deus, só passou mais 5 minutos. Ah, meu Deus, só passou isso. Se deixem se perder na rotina de vocês, mas de uma forma saudável também. E aí é isso, né? Isso que você falou do mindfulness, Ana Teresa, que o artigo diz que a gente pode encontrar consolo nessas experiências que captam toda a nossa atenção. Justamente como se a gente entrasse num estado assim, de flow ou de mindfulness. E por último, o artigo ele fala de uma coisa que eu tô sempre batendo nesse ponto, Ana Teresa sabe, que é você se concentrar nas suas pequenas metas. E eu vou adicionar aqui ao vivaço para vocês. Além de se concentrar nessas pequenas metas, comemorar essas pequenas metas atingidas. Gente, pra vocês entenderem o contexto, é que em alguma reunião que a gente teve, eu falei que eu tinha dificuldade de comemorar as minhas conquistas. E a Ana Luísa é uma que sempre me incentiva a comemorar e tudo mais. Então, essa é a piada interna que tá rolando. Sim, sim. E aí é isso, assim. Então, se concentrem e comemorem essas pequenas vitórias. Não precisa ser, ai, nossa, fiz aqui, sei lá, no meu caso, o atendimento da minha vida. Então, isso significa, sei lá, você reservar um pequeno tempo todo dia pra você se concentrar num desafio.
pequeno, médio, grande, um desafio que é importante pra você ali naquele dia. Pode ser um projeto interessante, uma meta que vale a pena, tipo, sei lá, hoje eu quero fazer um macarrão pra mim, que eu sempre quis fazer essa receita. Não precisa ser um macarrão do chefe, sei lá o quê. Mas, cara, você sempre quis fazer um macarrão. Faz seu macarrão. Comemora a tua vitória. Você finalmente fez esse macarrão. Sei lá, pode ser... eu tô doido pra ter uma super conversa com fulano. Eu tô querendo há mó tempão parar pra gente bater um papo e trocar sobre a vida. Isso já é uma meta. Quando eu falo, então, são esses pequenos momentos todo dia que a gente faz, que a gente consegue, que vão nos dando, assim, essa força. E é um pequeno passo justamente pra redescobrir um pouquinho dessa energia e desse entusiasmo que nós perdemos durante todos esses meses. Quando você vai me falando, me vem à cabeça que, assim, a gente tem que se permitir mais ser inútil. Eu não gosto de usar muito essa palavra inútil, porque, enfim, né? Eu não acho que é inútil a gente gastar tempo investindo na gente. Mas acaba que muita gente fica, não, porque se eu não tô trabalhando, se eu não tô estudando, se eu não tô, sei lá, com os meus amigos, eu não tô sendo útil. E eu fico tipo assim, o que é ser produtivo também, né? Me veio muito uma metáfora de até a internet, quando não tá funcionando bem, a gente precisa tirar ela da tomada, deixar um tempo fora pra ela voltar a funcionar de novo. Então, tipo, por que a gente não pode fazer isso? Ana Tereza, que metáfora! Eu vou levar isso pros meus clientes, amei. De verdade, arrasou. Mas faz total sentido, é isso. É nos dar um tempo pra parar. É nos dar um tempo pra respirar. Quando a gente tava falando, eu tava contando do ano passado, né, que começou essa pandemia, e aí tava todo mundo tipo assim, então bora, eu tô em casa agora, então eu vou fazer yoga, então eu vou fazer yoga, pilates, vou fazer isso, eu vou fazer curso. Parece que teve um momento que tava todo mundo, que o susto levou um pouco a essa produtividade. Não, então agora eu vou aproveitar meu tempo. E a sensação que me dá, até com isso que você falou, é que a gente tá num momento que a gente tá precisando parar um pouco. Isso pode até ser contraditório com o que eu falei do tempo, gente, mas quando eu falo parar, assim, a gente não pode parar o tempo. Mas eu falo parar num sentido de se respeitar, de fazer as coisas que você gosta, de fazer as coisas que, assim, claro, dentro da nossa rotina. Infelizmente, a gente precisa produzir e tal, mas se você pode, e você percebe que você pode não fazer o post que você ia fazer pro Instagram, que não vai ser muito significativo se você deixar de fazer isso. Realmente não vai deixar de vir um dinheiro na sua conta, não vai atrapalhar você pagar uma conta que você precisa pagar. Não, só tem a ver com aquela rotina que você estabeleceu. Cara, se você pode trocar isso por vou ler um livro, ou vou sentar na cama e respirar um pouquinho, vou ficar aqui deitado, vou tirar um cochilo. Gente, façam isso, se respeitem. Eu acho que nesse momento a gente tá precisando respirar um pouquinho, ir pra trás e a partir disso, dar um passo pra trás pra conseguir dar de novo um passo pra frente, se recuperar das nossas energias, porque é isso, né? Assim, a gente tá vivendo um luto do que era um normal pra gente. A gente viveu aí, isso é bizarro de pensar, ninguém aqui já passou por isso. Eu não passei, a Ana não passou, vocês que estão ouvindo não passaram. A gente tá passando isso tudo juntos, a gente tá descobrindo aqui o que fazer, o que não fazer juntos. Mas é isso, a gente tá vivenciando um luto, assim, desse normal. E é justamente disso que você vai falar, né, Ana Tereza? Desse luto que a gente tá vivendo enquanto sociedade. Sim, com certeza. Para essa segunda parte do episódio, eu trouxe um pouco sobre o luto. Porque eu não sei se as pessoas sabem, o luto, ele existe fases dentro dele. E eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas a ideia de trazer as fases do luto veio da Vanessa Santos, que é a neuropsicóloga que a gente convidou, no episódio Podemos Turbinar o Nosso Cérebro, porque ela falou que a gente estava vivendo um luto coletivo. Aí eu e a Ana Luísa paramos para pensar, por que a gente não fala das fases do luto e vai falando das fases que a gente passou na quarentena? Porque existe uma conexão. Então a gente vai fazer a nossa conexão aqui, depois vocês respondem pra gente se fez sentido para vocês ou não. Mas só para dar uma contextualizada, o luto ele é um processo emocional de viver a ausência ou vazio causado por uma perda. Geralmente é alguma tristeza, angústia associada a algum ente que morreu, mas pode ser outros tipos de perda também. Por exemplo, você pode perder o seu trabalho, você pode perder um relacionamento quando você termina, você pode perder um animal de estimação. Tudo isso são perdas. E a pessoa, né, que entra em luto por conta dessa perda, entra num estágio meio que de recolhimento, assim, ela precisa se afastar um pouco para ela se recuperar. E a pessoa passa por uma trajetória emocional que são as fases. E durante esse tempo é comum que a pessoa que está enlutada aparente estar sempre triste, tenha crises de choro, se recuse a sair de casa e perca interesses em atividades que antes ela gostava de fazer, mas agora ela não vê muita graça.
Da mesma forma, ela pode alimentar um conjunto de emoções e expressá-las de maneiras que nem sempre são muito racionais, como sentir culpa, frustração, se sentir irritado, desanimado. E muitas vezes pode não ter uma relação muito clara na hora para quem está por perto. A teoria das fases do luto, ela foi conhecida e elaborada pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalhou com doentes terminais durante anos da vida dela. E aí ela foi vendo alguns padrões de estágio de luto e ela criou aqui pra gente. O que eu acho mais importante falar é que o luto ele precisa ser vivido e ele não é linear. Você não pode chegar e falar, eu quero passar dessa primeira fase para a última. Não, queridíssimos, vocês vão ter que viver o luto por mais agradável ou desagradável que ele seja. E vamos lá para a primeira fase, que é a negação. E a negação eu acho que a gente acabou falando um pouco aqui. Porque Sim. normalmente a negação é a reação que a gente tem imediata ao ouvir uma notícia de uma morte de alguém que é amada e você vai rejeitar essa notícia. A pessoa que está em luto não acredita e nem quer acreditar na possibilidade de ter perdido uma pessoa querida ou uma realidade querida. Uhum. Ela pode pensar, cara, é impossível. Essa negação tem como objetivo de proteger a pessoa de uma verdade inconveniente, do qual pode, cara, desestruturar ela psicologicamente. Então, nesse estágio, o luto pode demorar minutos, dias ou semanas para passar. É comum a pessoa enlutada buscar isolamento social, distanciamento de tudo que lembre o período passado a receber essa notícia. Então, assim, eu trouxe até uns exemplos de fala, assim, que eu achei na internet. Frases do tipo, não acredito que isso está acontecendo comigo. Ela terminou comigo, mas só pode estar de cabeça quente, daqui a pouco a gente volta. Amanhã vão perceber o quanto precisam de mim no trabalho e vão me ligar e readmitir na empresa. Ela não morreu, foi só um pesadelo. Eu não posso estar doente. Eu sempre me cuidei tão bem. Cara, e é muito doido, porque a gente vê essa fase que a gente viveu, né? E assim, algumas pessoas ainda estão nessa fase em relação ao Covid, né? De que isso não existe. Mas assim, falando em termos de quem viveu essa fase e depois passou para as outras, é muito bizarro, porque eu lembro quando começou, né? Eu lembro até a minha reação. Interessante, porque eu e a Ana Teresa, a gente tinha uma viagem marcada quando surgiu, né? O Covid. É verdade. Lembra disso? E foi muito interessante, porque o meu namorado virou pra mim e falou, olha, eu acho que a gente vai ter que cancelar a nossa viagem. E eu falei, justamente, estava em negação, eu falei, não, que isso? Como assim? Vai ter que cancelar a viagem, não é nada demais, não é tão grande assim, não. E eu lembro 2 do meu... semanas resolve. Foi tipo isso. Mas é exatamente isso, gente. Isso é negação. Assim, é negação e ao mesmo tempo, nessa época, era uma desinformação mesmo em relação a o que estava acontecendo. Mas tem uma parte, sim, da negação. Eu lembro do meu pai também falando sobre isso. Não, mas daqui a pouco passa. Mas não vai chegar 10 mil casos? Não vai chegar, gente. Para com isso. Então é isso. É esse momento de que, assim, foi um momento em que a gente recebeu a notícia de uma ameaça à nossa vida normal. Tanto a nossa vida no sentido vida mesmo, que a gente está ameaçado de morte por essa doença, quanto da nossa vida no sentido da nossa rotina normal. Então é isso, todo mundo ficou tipo, não, peraí, não, mas vai passar. E eu consigo perceber nitidamente essa fase, assim, pelo menos em mim, na minha família, que é isso, né? Não é nada demais, não é tudo isso, calma, vai passar. E é justamente a gente se negando a perceber que a gente estava vivendo ali, pelo menos por um tempo, a perda da vida que a gente tinha. Fim. Sim. E até essa forma que a gente estava falando de lidar, fazendo 1000 cursinhos, fazendo 1000 coisas no começo da pandemia, é uma forma de você não estar sentindo essa perda também. Total. Tá me vindo várias coisas aqui. Gente, sério. Não, em quem fica em negação, né? Assim, dá raiva, vou ser muito honesta. Mas tudo bem, né? Se a gente olhar por esse lado, assim, é complicado, gente, porque a gente tá num momento em que chama a gente ao coletivo. Então, por exemplo, usar máscara. Usar máscara é uma coisa que a gente faz por nós e pelo coletivo. A linha é muito tênue entre respeitar quem tá em negação, porque isso pode ser também o jeito que a pessoa tá se protegendo a todo custo de aceitar a realidade que ela tá, e porque se ela aceitar e olhar pra essa realidade, vai ser muito difícil para essa pessoa, pode desestruturar essa pessoa, mas é complicado, né? Porque isso também não sei qual é a linha entre isso e isso ser uma justificativa para uma irresponsabilidade com os outros, né? Mas assim, realmente, se a gente parar pra pensar, essa negação é uma forma de proteção mesmo. E eu achei legal que você falou a raiva, porque a raiva é o segundo estágio do luto.
Sentimentos de raiva, angústia, desespero, medo, culpa, frustração se manifestam toda hora nessa fase. É um turbilhão que domina a mente da pessoa que está em luto, fazendo ela ter condutas meio ríspidas e desagradáveis, assim, meio inflexível. Quando alguém tenta trazer para ela para a realidade, ela reage com agressividade, com capacidade de aceitar a perda. É possível que a pessoa em luto expresse sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas, como beber exageradamente, brigar com desconhecidos, destruir propriedade alheia. Como ela está transtornada, ela não compreende a gravidade das suas ações. Isso até me fez lembrar um pouco que o consumo de álcool aumentou muito durante a quarentena. E aí eu trouxe até uns exemplos, assim, de frases, né, de pessoas que estão nesse estágio de raiva, que é: quem é o culpado pelo que eu tô passando? Depois de tudo isso que eu fiz por você, você vai se arrepender de ter me deixado. Me demitiram? Tomara que entre em falência. Ela não teria morrido se não tivesse feito as coisas de outra forma. Que Deus é esse que deixa alguém ficar tão doente e sofrer tanto assim? É muito complexo, né, cara? Porque também, quando você fala, eu vou pegando, assim, os exemplos dentro da situação da pandemia. E acho que eu digo, como sociedade, teve esse momento de raiva em relação à própria China, né? De que, Sim, veio de gente. lá. Só que assim, gente, é muito complicado, né? Porque muitas pessoas usaram isso como justificativa para serem xenofóbicos com os chineses, que não, que esses chineses, porque tudo que veio da China. Gente, assim, do que a gente sabe, né? Que veio a partir do morcego, do consumo de um morcego e tal. Gente, pra gente é estranho consumir morcego, mas a gente consome porco, a gente consome vaca, então assim. E eu fico pensando, né? Será que existe um culpado? Porque É. pode não existir, sabe? Uhum, E existiu muitas pessoas tentando a todo custo achar culpados. uhum. E ter que lidar com a incerteza que talvez, assim, não tenha um motivo certo para isso ter acontecido gera muita raiva e frustração nas pessoas. O que tem a ver, né? Acaba se misturando com o que a gente estava falando da negação. Vira uma raiva com uma Sim. negação, porque não tem culpado, então não é possível que não tenha culpado. E, gente, isso tudo, assim, faz parte das nossas formas de reagir a uma situação que parece que é insustentável de lidar com a realidade, com a verdade das coisas. E aí a gente vai para a terceira fase, que é a barganha ou a negociação. Nessa fase do luto se constitui por negociações mesmo, gente. A pessoa enlutada negocia consigo mesma ou com uma entidade superior em que ela acredita na tentativa de aliviar a sua dor. Diversos pensamentos do tipo: e se eu tivesse feito isso? Ou se eu fizer tal coisa, posso reverter a situação? Rondam a mente da pessoa que está em luto. Mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade disso acontecer, ela alimenta esses pensamentos para consolar a si mesma. Alguns exemplos são: se isso for revertido, eu juro que eu irei, sei lá, pular 10 ondinhas. Se eu tivesse dado mais atenção a quem eu amo, não estaria passando por isso agora. Se eu fizesse mais horas extras, teriam notado meu valor e eu não estaria desempregado. Se eu ao menos tivesse impedido a viagem, o acidente não teria acontecido. Se eu não adiantasse tanto o meu check-up de saúde, poderia ter evitado a evolução da doença. E nessa época me lembra muito os memes assim que eu vi, assim, não, porque depois disso a humanidade vai melhorar e que as pessoas estão Uhum. começando a se tocar que o jeito que a gente levava a vida era insustentável. Um bando de tipo reflexões assim, do tipo, não, quando isso passar nós vamos ser seres melhores. Seremos Uhum. pessoas melhores. E, gente, olhando agora, né, agora que eu pelo menos já passei dessa fase do luto, é muito complicado. Assim, eu confesso que eu, pessoalmente, fico num meio termo em relação a isso, porque eu posso falar de mim, eu não posso falar pela sociedade, que depois que isso passar, a sociedade vai evoluir. Não sei, gente, eu acho que isso é. É uma Gostaria. negociação. É uma negociação. Gostaria que acontecesse, mas eu, pessoalmente, não sei onde eu fico com isso. Mas, assim, eu fico nesse meio termo porque eu acho pesado, primeiro, essa negociação, assim, porque é isso vem pra um lugar muito de. Parece que me vem uma coisa de assim, se livrar disso a qualquer custo, sendo que a gente não tem controle disso. Também vem uma coisa de uma culpa, por exemplo, se eu tivesse feito isso, gente, é muito pesado. Não, assim, eu ia falar, não façam isso com vocês mesmos, mas quem sou eu pra falar pra vocês fazerem ou não alguma coisa, né? Se faz parte do luto, se faz parte do processo de vocês, tudo bem. Mas tomem cuidado também, porque é muito pesado a gente ficar nessa, não, se eu tivesse feito isso, assim. Eu até acho que tem um lado de o que eu posso fazer agora.
A gente tem coisas que a gente pode fazer agora na pandemia pra se proteger. Não quer dizer que a gente necessariamente não vai morrer, ou a gente não vai pegar Covid, ou quem tá perto da gente não vai pegar, mas assim, é pesado ficar nesse. Se eu tivesse feito isso, tá, tudo bem. Mas o que você pode fazer agora? Agora a gente pode usar a máscara certa, a gente pode usar a máscara quase todo momento, a gente pode se isolar o máximo possível, a gente pode usar álcool gel. É complicado, né? Sei lá, eu acho pesado ficar nessa coisa do se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse ter feito isso, mas entendo que faz parte do processo. E outra coisa em relação a isso que você falou, Ana, de a gente vai evoluir, né? Assim, de novo, não dá pra entrar muito nesse episódio porque não é a perspectiva que a gente tá trabalhando aqui nesse episódio, né? A gente tá falando de outras coisas, mas a gente pode entrar um pouco nisso em outro episódio, do que a gente pessoalmente pode fazer com o que a gente tem. Então, literalmente, a vida e o mundo nos deu essas cartas. O que a gente pode fazer com isso, né? Eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta porque, de novo, eu não quero entrar num discurso positivista sobre a pandemia, de tipo, ela veio para nos mostrar algo, ela veio para fazer algo com a nossa sociedade, porque ela veio como um sinal para a gente evoluir. Respeito cada um com as suas crenças, cada um com, enfim, sua forma de lidar, mas, sei lá, eu não me sinto muito à vontade com isso. Mas, ao mesmo tempo, me pega num lugar, até enquanto futura gestalt terapeuta, de que a gente fala muito sobre a gente se ajustar às situações e a gente fazer o nosso melhor com as situações que a gente tem. Então, eu certamente tô tentando usar essa experiência pra aprender. Eu tô tentando aprender alguma coisa dessa experiência, basicamente, assim. Mas isso na minha terapia, no meu lugar agora. Que isso não seja requerido das pessoas. Mas, enfim, só tô comentando aqui o que eu pensei em relação a isso, porque acho que, sei lá, eu fico meio que num meio termo, assim, de que não tem como a gente garantir coisas, de que não tem como a gente negociar, que necessariamente, se isso tá acontecendo, é porque a gente vai evoluir ou é porque isso vai acontecer, mas a gente pode fazer o que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente tá hoje. E aí cada um faz isso da forma que acha melhor, né? E aí nós vamos para a quarta fase, que é uma das mais intensas e dependendo a pessoa vai precisar procurar uma ajuda psicológica, que é a depressão. A pessoa começa a sentir um sofrimento muito grande, do qual pode se prolongar por semanas ou meses. Ela se apega à dor causada pela partida da pessoa querida ou à dor causada pela perda, usando como combustível para permanecer em estado depressivo. Assim, a pessoa enlutada chora, repensa as decisões de vida, as experiências de vida, se isola de amigos e familiares, tem crises de saudade e não consegue retomar a vida normal da mesma maneira que antes. A depressão depois de uma perda é muitas vezes vista como não natural, como um estado que precisa ser corrigido, né? Porque a gente até falou aqui mais cedo de a sociedade só aceitar sentimentos bons. Então parece que a depressão você tá sentindo, então vambora, vamos parar de sentir isso. Mas se lembra, gente, as fases do luto elas precisam ser sentidas. E você precisa passar por elas. Não adianta você falar que você tá passando pelo luto e você não sentiu depressão. Infelizmente, gente. Porém, não sentir a depressão depois de uma perda é muito improvável, né? Então, se o luto significa um processo de cura, a depressão é um dos muitos passos que nós precisamos ter ao longo desse processo de cura. E esse estágio do luto requer muita conversa, requer muito apoio das pessoas próximas, além de um acompanhamento psicológico, dependendo de como a pessoa está. A pessoa em luto pode acabar desenvolvendo um transtorno de depressão profunda mesmo e não conseguir chegar ao estágio de aceitação da morte, que é o último estágio do luto e o próximo. Uma coisa que você falou sobre essas crises de saudade e não conseguir retomar a vida normal da mesma maneira que antes. Isso me provocou algumas coisas, assim. Eu não sei se vai ser o caso da gente na pandemia, porque eu acredito que um dia a gente vai voltar assim, a viver a vida normal, agora falando assim, sem se preocupar com nada de vírus, sem máscara, poder ir no cinema. Cinema eu acho que já até pode, mas eu digo assim, eu acho que, não tão cedo, mas que a gente vai um dia assim experienciar a vida que a gente tinha antes da pandemia. Só que é muito curioso isso, porque tanto no caso da pandemia e principalmente, talvez, no caso de uma perda de uma pessoa ou alguma coisa do tipo, é muito difícil, né? Porque isso, eu acho que parte até na próxima fase que você vai falar da aceitação, porque
Gente, a gente não consegue retomar, a gente não, quer dizer, não é nem questão de conseguir no sentido de ser capaz ou não, mas de que não é. Pode parecer muito filosófico que eu vou falar, mas não existe uma realidade diferente da que eu tô tendo hoje, de que eu tô gravando esse episódio com a Ana Teresa. Esse episódio aqui vai me provocar alguma coisa e eu vou ser alguma coisa a mais depois disso. Eu tô querendo dizer no sentido de que não, a gente nunca vai voltar pro momento anterior. Seja com perda, seja com ganho, seja com nada. A gente tá sempre em processo. Isso tem a ver com o que a gente já falou no episódio, né? Que a gente tá sempre em processo de alguma coisa. Faz parte, é uma fase, mas eu acho essa reflexão importante da gente fazer, né? O que é retomar a vida normal da mesma maneira que antes? Mesmo o dia que o coronavírus não existir mais de verdade nas nossas vidas, nós ainda seremos pessoas sem o coronavírus, mas que passaram pelo coronavírus. E isso vai ter algum impacto em cada um da sua forma. Eu acho muito interessante essa expectativa, né, de viver a vida de como era antes. Como é que você vai, por exemplo, se você perde, sei lá, você perdeu sua mãe, um exemplo. Como que você vai viver a vida que você vivia quando sua mãe estava viva? Então, acho que parte da fase da aceitação que você vai falar agora, né, Ana Teresa, tem a ver justamente com você aceitar isso, que a gente não retoma a vida que a gente vivia. Nós fomos marcados. O meu supervisor fala uma coisa que eu acho muito interessante, sobre as marcas que a vida deixa na gente. A gente não se livra dessas marcas, a gente vai construindo e a gente vai sendo marcado, tanto por coisas boas quanto por coisas ruins. E a gente tá aí aprendendo a lidar. A cada dia que passa é um dia novo e a gente não vai voltar pro ontem, não tem como a gente esperar que vá voltar pro ontem e para uma vida normal antes da pandemia, antes da perda, antes do que for. Mas o que a gente pode fazer a partir disso? Estamos vivenciando uma pandemia. Perdemos a forma normal, ou a forma, a gente fala desse novo normal, né? A gente perdeu a forma que a gente vivia a vida. O que a gente vai fazer então com hoje? Porque voltar não dá pra voltar. Sim, eu queria até trazer os exemplos, né, das frases comuns de pessoas que estão nessa fase de depressão, até para ajudar os ouvintes a identificarem se eles estiverem passando por algo. Por exemplo, nunca mais vou me apegar, estão condenados a falhar para sempre. Que motivos eu tenho para seguir em frente sem aquela pessoa? Não adianta procurar outro emprego, eu vou ser demitido de todos. Sem minha namorada, não sou nada, perdi minha razão para viver. Não há esperança, vou morrer de qualquer jeito. Então por que me importar? Por que me tratar? Tudo a ver com Covid, né? Sim, porque acaba que entra naquela desesperança que eu falei no começo do episódio de pra que se não existe esse futuro? Pra que eu vou ter que me esforçar agora? Porque, sejamos sinceros, muitas das coisas a gente faz não porque a gente tá afim, mas porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai receber uma consequência aí que não é muito boa. E a partir do momento que você olha pro futuro e pensa, tá, mas não tem por que eu me esforçar, tipo, não tem por que eu correr atrás disso, realmente é muito desesperançoso e deprime, gente. Não tem quem seja prova de balas. Total. Eu vejo que muita gente que tá agora há mais de um ano em casa já tá nesse estágio há um tempo. E eu vejo que muita demanda de pessoas, até no meu consultório e em outras amigas também que estão atendendo, de pessoas assim que estão nessa sensação de eu não aguento mais, não tem futuro, eu não sei quando eu vou tomar a vacina. É muito difícil, porque essa fase é muito, eu acho que uma palavra que define muito a depressão pra mim é desesperança. Só que aí a gente vai para a quinta fase e a última fase do luto. A aceitação é o último estágio e não é uma experiência linear, gente. Então, assim, você pode ter chegado na aceitação e bater algo ruim, acontecer algo ruim e você volta para depressão. Ou você tá na negação, você ir pra raiva, daqui a pouco você volta pra negação. Não tem linearidade. Você pode estar vivendo cada um dia, se você quiser, da semana. E é o momento que a pessoa que tá em luto compreende a sua nova realidade. A aceitação é muitas vezes confundida com a sensação de tá tudo bem, tá tudo ok, com o que aconteceu, mas a aceitação não tem nada a ver com isso. A maioria das pessoas nunca se sente bem ou está bem com uma grande perda. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse acontecido, como se aquela realidade nunca tivesse acontecido. A saudade ainda vai mexer com as emoções, a pessoa amada ainda vai visitar os pensamentos, mesmo após anos da sua partida. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que se lembrar da pessoa que partiu com carinho, ser grato por ter partilhado a vida com ela, compreender que é preciso continuar a viver mesmo sem a presença dela e compreender a finitude da vida, que esbarra de novo em algo que a gente tem que fazer no episódio, que significa lidar com a nossa finitude, lidar que algum dia a gente vai morrer.
E uns exemplos são: dias melhores virão, a separação foi necessária, mas não havia como mais ser feliz naquele relacionamento. Talvez eu consiga um novo emprego ainda melhor, quem sabe? Pelo menos pudemos conviver e eu pude dizer o quanto amava aquela pessoa. Vou aproveitar o tempo que ainda tenho para corrigir meus erros, pedir perdão e tentar passar bons momentos com quem eu amo. É isso, é exatamente assim, isso que você falou de aceitar significa conviver pacificamente com a perda. Pra mim isso define. Eu conheço pessoas que perderam coisas ou perderam pessoas também e que às vezes eu escuto discursos de mas fulano ainda tá mal com isso? Fulano ainda tá... Gente, assim, tem perdas que a gente tem que a gente nunca entre aspas, assim, é pesado falar nunca, mas eu digo assim, que a gente talvez não volte para um estado que a gente tava antes da perda dessa pessoa ou dessa coisa. E tudo bem, a gente vai vendo o que a gente vai fazendo, e se ficar pesado demais, a gente busca uma ajuda, a gente busca uma terapia. Mas me vem muito isso, assim, a pessoa não precisa estar bem, ela não precisa estar necessariamente com o maior sorriso que ela já esteve na vida dela. Ela pode estar triste pela perda, mas aceitando a perda. É possível os dois sentimentos conviverem. É isso que você falou, né? Não tem a ver com estar feliz necessariamente. Tem a ver com aceitar mesmo. Tô triste, mas aceito que isso aconteceu. Aceito que faz parte. Aceito que uma pessoa pode terminar comigo. Aceito que a morte existe. Tem muitas coisas, né? Eu até pensei por um lado, assim, que agora que eu saio na rua, eu não tenho mais a segurança de que, sei lá, eu não vou pegar coronavírus. Eu sei que tem a vacina e tudo mais, mas mesmo assim a vacina não faz com que a gente não pegue o vírus. Que nem a vacina da gripe, a gente tem que tomar a cada 2 anos e, assim, eu já fiquei gripada e foi isso, não tentando diminuir o impacto do coronavírus que a gente tá vendo, mas não existe mais essa segurança de você sair de casa e saber, olha, eu tô livre de coronavírus. E talvez seja uma segurança que as pessoas não possam te garantir mais. E como é que você vai viver e lidar com isso? O que me vem é justamente assim, o que você vai fazer com isso? De novo, gente, uma coisa importante falar, não se cobrem e não se pressionem e não cobrem ou pressionem os outros a estarem na mesma fase que vocês estão, a viverem a situação da mesma forma que vocês vivem. Cada um vai ter sua forma de acordo com a sua realidade, de acordo com a forma como funciona, de acordo, enfim, com o que for. Então, se vocês não estão na fase da aceitação, tudo bem, faz parte. Assim, é muito complicado em um episódio a gente falar o que vocês podem ou devem fazer. Devem é mais complicado, mas eu digo assim, se vocês sentem que estão presos em alguma fase, se tá difícil, peçam ajuda, busquem ajuda tanto de amigos, familiares, quanto de profissionais que possam ajudar. Mas é isso, se vocês não estão nessa fase da aceitação, tá tudo bem, faz parte. Vocês não estão sozinhos, com certeza tem muitas pessoas que não estão na fase da aceitação. Eu não sei se eu tô na fase da aceitação, sinceramente. Ainda acho que já tive, mas eu também acho que eu já fui, também já voltei. E é isso. Eu com certeza tô oscilando, sempre. Com certeza, com certeza. E assim, sem querer ser positivista, de tipo, vai ficar tudo bem e tá tudo lindo, porque não tá tudo lindo, não tá tudo nem perto de estar lindo. Mas uma coisa que eu acho importante, que vem com a aceitação e que eu ouvi de um dos mestres assim da Gestalt terapia numa palestra, que, de novo, pode parecer positivista, pode parecer muito simples, e não é, porque até chegar nisso é difícil, e a gente, né, nós profissionais da saúde, da psicologia, estamos aqui para ajudar vocês nesse processo, mas é chegar na conclusão de que a vida continua. E o que eu vou fazer com o que eu tenho hoje? O que eu vou fazer, assim, com o fato de que eu ainda tô viva? Eu vou sofrer pelas pessoas que se foram, tanto as pessoas que eu conheço quanto as pessoas que eu não conheço, mas eu tô aqui, né? Isso não significa que eu tô aqui, significa que eu vou estar feliz e que eu vou estar sorrindo, que eu vou estar sempre na fase da aceitação, mas ainda significa, existe um fato. Se vocês estão ouvindo isso, vocês ainda estão aqui. Então, se vocês não estão na fase da aceitação, tudo bem. Mas se vocês, sei lá, estão precisando ouvir isso, não sei exatamente o que tá me vindo, mas eu tô com vontade de falar isso pra vocês, assim. Vocês ainda estão aqui. E a nossa sociedade, nossa espécie, até então, pelo menos, teve uma qualidade muito boa, assim, de que até então, pelo menos, a gente achou formas de nos ajustarmos às situações que o mundo, que a natureza, que a vida
trouxe pra gente. É a primeira vez que a gente tá vivendo uma pandemia dessa forma, mas a gente já viveu outras coisas enquanto sociedade. De novo, não quer dizer que não tá ruim, não quer dizer que não tem gente fazendo besteira, não quer dizer que o ruim não exista. Mas, pra mim, pessoalmente, tá sendo importante me apegar a isso, assim. A nossa espécie está aqui por um motivo. Por enquanto, a gente está aqui. E ele fala muito também disso. A vida continua. Isso vem muito da minha abordagem. Da criatividade. Da gente ser criativo com o que a gente tem. Então, da gente achar formas criativas da gente tentar seguir, viver a vida da forma mais fluida possível. De novo, isso não quer dizer sair sorrindo o tempo todo, tá bem o tempo todo. Mas é isso, que você possa transitar entre o bom, o ruim e todos aqueles sentimentos que eu falei no início desse episódio, sem o julgamento e a cobrança de que você esteja num lugar ou em outro. Mas é isso, gente, vocês ainda estão aqui. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês curtiram, vai lá falar pra gente. Se gerou muita reflexão pra vocês, também conta pra gente. É só vocês irem no @podcast Psicologia Sincera, que a gente vai responder suas mensagens. A gente tá louco pra saber o que vocês acharam de tudo que a gente falou aqui. E se vocês quiserem saber o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo nesse meio tempo, nós também temos os nossos Instagrams e arrobas profissionais sozinhas. O meu é @psi.anacavalcante e o da Ana Luísa é @psicóloga Ana Luísa Braz. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Mais uma vez, eu vou ressaltar aqui, gente, de buscar ajuda profissional se vocês acham que isso é preciso. Pode ser comigo, pode ser com a Ana Tereza. A gente tá com a agenda aberta para atendimento, se vocês estão sentindo que precisam de ajuda. Se não for com a gente pode indicar outras pessoas. Se não for com psicólogos, pelo menos peçam ajuda para assim, ativem a rede de apoio de vocês, mas eu acho importante ressaltar isso, assim, existem pessoas e existe uma ajuda profissional que pode estar à disposição de vocês nesse momento. Vocês não precisam passar por isso sozinhos, não tem uma resposta certa ainda para lidar com esse momento que a gente está passando. A gente ainda vai ver muito sobre isso em pesquisas nos próximos anos. Tá todo mundo passando isso pela primeira vez, então é isso. Se vocês precisarem de alguma ajuda, não hesitem de buscar e nos vemos no próximo episódio.